Olá, sejam todos bem-vindos em mais um encontro de Cara com Elas. No outro programa a gente falou muito sobre o sagrado feminino, nós falamos sobre a questão do masculino e do feminino, falamos também sobre menstruação, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esse tema tão importante que tem uma demanda muito grande sobre várias questões, não é? Isso é mesmo. Então hoje eu queria trazer para vocês uma questão que é um ponto que eu acho super importante sobre quando a gente fala sobre o papel da mulher, né? A sociedade coloca aí para a gente lugar de mulher em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, esquentando a barriga no fogão, esfriando a barriga no tanque. E aí outro dia eu até vi um comercial muito interessante que falava assim, mulher tem que pilotar fogão, aí passa uma mulher pilotando um carro de kart. Mulher tem que pilotar fogão, aí passa uma mulher pilotando uma moto. Mulher tem que pilotar fogão, aí passa a Paola, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é chefe de cozinha, do Masterchef até. Mulher tem que pilotar fogão? Sim, por que não? Mulher pilota o que ela quiser, né? Se ela quiser, o que tem? Qual o problema por que não, disso, né? Não. Então eu queria saber como que é para vocês e como que vocês veem essa questão de qual a função da mulher, qual o papel da mulher, como mulher, né? Diante da nossa sociedade e do que vocês pensam a respeito disso. Pois eu acho essa propaganda que você colocou me fez lembrar do filme Capitã Marvel, gente. Eu sou tão fã da Capitã Marvel. Nossa, você já fez até uma live, né? Já, minha filha. Nossa, eu sou fã de todos os super-heróis. Mas a Capitã Marvel, diferente da Mulher Maravilha, ela é uma mulher que focada, né? Tanto que no filme é muito emocionante, porque ela mostra a cena dela no kart, desbravando os irmãos. O pai dela, aí tem uma hora que ela cai, né? Ela criança ainda, ela tinha lá uns 12 anos. E o pai fala assim, isso não é coisa de menina fazer não, tá vendo aí, ó? E ela tá lá toda esfolada, né? E aí mostra ela levantando. Aí dali a pouco tá ela lá no exército, né? Que ela é piloto de avião. Uhum. E ela, para passar, minha filha, você tem que ver o que ela... Aí ela vai recordando. E ela caiu muitas vezes, levantou muitas vezes e foi piloto de avião. Ela foi até alcançar o objetivo dela, né? O propósito de vida dela. Então, assim, eu acredito que assim como o homem, a mulher, ela também é capaz, né? E eu acho isso lindo, eu tô arrepiada todinha, tá me arrependo. E eu vejo assim, graças a Deus eu nasci nessa época, porque... eu acho que eu ia ser tipo aquelas irreverentes. Eu ia ser queimada viva. Ovelha negra. Não, eu ia ser queimada viva se fosse no passado. Sim. Porque uma época que reprimia tanto, né? A gente hoje, a gente não pode reclamar disso mais, não. Muito pelo contrário. A mulher que hoje se reprime é por escolha. Por escolha. Muitas vezes, tá? Porque até mesmo o fato dela ter a presença ali de um homem ou de pessoas, porque muitas vezes são mulheres que reprimem outras, né? Não é só o homem que reprime. Por escolha e pela condição que ela se permite estar, né? Porque a gente sabe que tem muitas relações abusivas, né? Sim. Que a gente sabe que também existe uma dificuldade de sair desses relacionamentos. Eu acredito que a né? dificuldade tem a ver com o fato da pessoa não estar consciente daquilo que ela está vivendo. Não, tudo bem. As questões são muito complexas, né? Aí a gente não outro ponto, no outro tema. Então a gente não está numa situação dessa. Então são mais confortável, muito mais pra gente falar, são muitos né? detalhes e muito mais abrangente. Mas eu digo no sentido, Michele, de eu acho que não, porque eu acho que não é tão pequeno ainda, não é tão grande ainda, que senão não teria tantas lutas ainda. Entende? Perfeito, sim. Senão a gente não precisava mais ficar batendo em algumas teclas, sim. como qual a força da mulher, feminismo. Mas você acha mesmo? Não, mas eu queria abrir um parênteses. Pois Vocês acham que isso um dia vai acabar? Eu acho que não. Eu duvido. Eu também acho que não. Acho que vai sempre estarmos fazendo essa um questão movimento, de... É um movimento, justamente. Se é um movimento, ele vai sempre dar continuidade. Porque o movimento, ele tende a quê? A fortalecer o que a gente está fazendo de movimento. Isso. Então, se eu, como mulher, eu quero ter o meu lugar, eu vou continuar falando, eu vou continuar lutando. Eu acho que não vai ter fim. Essa é a minha eu também concepção acredito, também. assim. Então você acha que sua conquista nunca vai ser finita, né? Suas conquistas, seus almejos, quer dizer, nunca vão ser finitos. Eu acho que a gente sempre vai querer mais.
hoje eu tenho um copo, mas eu quero outro copo. E eu quero um prato, e eu quero um jogo. Mas aí é que, muito bem esse exemplo. Aí, um cuidado só que a gente tem que ter é o seguinte. Eu tenho esse copo, agora eu quero outro, mas eu estou feliz, grata e uso esse copo agora. Sim. Me beneficio com ele, tomo minha espumante deliciosa, entendeu? E sou grata por esse momento, por essa taça. Amanhã eu vou em busca de outra? Vou, mas nesse momento eu sou grata, feliz e me sinto total na minha gratidão e felicidade. Toda conquista, eu acho que é isso que nós temos que entender. Toda conquista, seja ela o tamanho que for, ela tem que ser celebrada. Pelo copo d'água, pelo copo, vale né? Esse parênteses ele é gigante. Né? Porque tem muita gente, na época tem muita gente preocupada com o alcançar e esquece de todo o processo, né? O alcançar é o tal do ter, né? Eu quero ter. Não esquece ser, de né? todo o processo e quando alcança já não faz mais sentido. Né? E aí não teve aprendizado, não tem sentido mesmo, perde sentido. É igual né? essa questão da pandemia. Para uns. E para mim não perde só o sentido, perde a função. Perde a função. E aí justifica. A vida perde o significado, é o significado da vida, né? Mas aí vem aquela questão do propósito. Uma vez que você tem um propósito, você consegue enxergar todas as pequenas vitórias. Sim. Porque nessa elas caminhada, têm sentido né? nessa caminhada, sim, porque é um processo, é uma jornada onde vão ter pedras que a gente vai tropeçar, muitas vezes a gente vai cair e vai levantar e assim as coisas vão acontecer. É muito interessante essa questão do papel da mulher, né? Que quando você tem filhos, não é o meu caso, mas eu tenho um sobrinho, que outro dia foi muito engraçado, isso é coisa de menino. Eu falei, gente, é cada dia uma surpresa, porque uma criança de 2 anos e meio fala pra mim, isso é coisa de menino, e eu falei assim, eu quero saber de onde que você tirou que isso é coisa de menino ou de menina. Porque aqui na sua casa, ninguém te ensina que é coisa de menino, que é coisa de menina, que você não pode isso, que você não pode aquilo. Sim. Né? Inclusive, eu faço questão de ressaltar sempre isso para ele. Né? Meu filho, você pode tudo que você quiser, é só você correr atrás. Isso aí. Né? O que é muito importante. Liberdade, né? Liberdade. É a liberdade. E eu tô criando um homem. Sim. Né? Sim. Que saiba valorizar uma mulher. Né? Outro dia eu postei nas minhas redes sociais uma florzinha que ele me deu e eu sequei e mandei plastificar a florzinha. Quer dizer, uma criança de 2 anos, me trouxe uma flor para você. Quer dizer, um príncipe já, a mãe dele ensinando ele a ser gentil, né? A fazer uma gentileza já desde sempre, né? São valores, né? Para mim são tidos como valores, né? Sim. Mas e você como mulher? Como você se vê? Eu me vejo ainda, eu me vejo como uma pessoa muito realizada, eu sou muito grata mesmo, isso é muito verdadeiro para mim. Eu sou muito grata porque eu aprendi muito a viver o agora. Eu realmente não sou uma pessoa agarrada nem a passado nem a futuro. É claro que ao longo do dia, às vezes isso vem, né? A gente simplesmente se blindar não quer dizer que você não vá ter que se questionar novamente, refletir novamente sobre essas questões. Mas eu me vejo como uma mulher que desperta para essas questões, sabe? A gente estava conversando aqui antes e eu lembro muito bem do momento em que eu me dei conta, foi meu despertar, né? Que os homens têm tradição cultural do homem, natural, né? Que o homem se reúna, joga o futebol, vou dar aqui o exemplo do futebol, mas poderia ser qualquer outra coisa, e depois vai tomar cerveja. Onde eles se socializam e conversam do que eles quiserem, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, o papo de homem tem hora que assim, me cansa. Não tem profundidade, é tudo raso, mas tudo bem. Aí é porque é homem, eu sou mulher, me incomoda, normal. Mas também, né, faz parte. E aí eu respeito. Até a próxima. O que acontece? Eu vejo assim, então nesse momento, isso foi há anos atrás, né? Nessa época, eu cheguei a criar um grupo que eu denominei de As Revolucionárias. Porque eu comecei a conversar com umas amigas, namoradas dos namorados que eram amigos do meu marido, na época namorado. E eu falei assim, olha só, vocês já perceberam isso? E elas também nunca tinham parado para perguntar. Se pensaram, não tiveram coragem de falar. Tá vendo como é que é? No que elas conversaram comigo e falaram, nós vamos lá, gente, então, vamos criar o nosso momento. Mas olha
o ponto que a gente tem que chegar. Criar um momento pra gente, porque o homem... Não. Porque você ficou incomodada, porque tinha um momento que você, né? A gente não tem... Eu vejo que a gente... É tão gostoso você estar com amigas, com outras mulheres que você tem afinidade, que você vai somar. É claro que isso também não é qualquer mulher que você vai encontrar e vai ter uma noite agradável, no sentido de qualidade, de afinidade. Mas assim, isso funcionou muito na época e pra mim foi libertador, sabe? Eu pensei, interessante que às vezes a pessoa fala assim, você já participou de algum movimento? Você já foi militante? Gente, eu parei pra pensar, isso foi ano passado, durante a pandemia que eu parei pra pensar. Sim, eu fui militante, sabe? Porque isso pra mim foi um movimento que fez muito sentido pra mim e mexeu com essas pessoas que estiveram presentes. Teve uma amiga minha que estava em Viçosa na época, que ela mora em Niterói. Ela ficou tão feliz de participar do grupo das revolucionárias que ela voltou para Niterói e criou um grupo lá. Mas aí olha é que que tá a doideira. questão. Aí é que tá a Você questão. começou um movimento E ela deu continuidade lá. Aí porque é ela que tá a acreditou. questão de quão pouco as mulheres se posicionam no Perfeito. relacionamento. Não só É? no relacionamento, mas na sociedade, sociedade. né? E aí, segura aí um pouquinho que no próximo bloco a gente continua. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, falando de um tema que poucas mulheres têm, não é coragem, né? Mas, não é coragem, mas um certo receio de falar abertamente sobre isso, né? Mas como você estava dizendo, Michele, aí você criou o grupo e aí foi... Nossa, foi incrível a experiência. Eu percebi o quanto as mulheres sentiam falta de poder expressar. E outra coisa, não é só isso não. Era um espaço nosso, olha, eu toda arrepiada de novo. Era um espaço nosso onde a gente também podia falar de coisas que a gente não gostaria de falar perto dos homens. Por exemplo, até o assunto sexo. Porque você não... A mulher ainda tem muito tabu. Muito E nesse grupo, eu acredito que o fato... A pessoa, quando ela decide ser uma revolucionária, que qualquer uma pode ser, né? Desde que você queira, você se sente livre para poder falar do que você quiser. Não é só sexo, mas de tudo que você quiser. Então, a gente sente uma... É como se a liberdade fizesse um sentido novo na vida da gente, sabe? Então, para mim, foi transformador. E de lá para cá, eu acredito que eu vim fazendo esse movimento. Individual e também com as minhas amigas, né? Porque eu tô sempre... Vamos sair? Uhum. Vamos fazer uma coisa junto? Né? E é interessante que um dia meu marido falou assim... Ô, Mi, das suas amigas, quais são casadas? E aí, pela primeira vez, eu tinha observado isso. Porque, por exemplo, quando saía você e Estela é mãe solo, você é solteira. Eu sou a casada. O desafio é meu, de vocês não é não. Olha que incrível. E não é que não tô diminuindo, tá? O desafio. Mas o desafio de estar no casamento, aí é a hora que eu falo pra vocês. Por que associam tanto o casamento à prisão? Por esse fator. Sim, com certeza. Por que eu não posso sair com as minhas amigas e tomar uma cerveja no bar? Por que isso diminui a minha imagem? Por que denigre a minha imagem? Porque não denigre nada, não. Se eu tô com vontade de ir pro bar tomar uma cerveja, eu posso ir pro bar tomar uma cerveja. Qual o problema? Sim. Que seja um bar copo sujo, igual o pessoal fala. Sim. E daí... Mas aí é que tá o que a Eu não sociedade deixo. coloca do papel da mulher, né?
do papel da mulher. é Muito em bem. casa, É, quietinha. o né, homem presa, não né, tem problema colega? nenhum. Presa. O homem pode ir pro bar com os amigos. Sempre. Tá tudo que certo. quiser. Mas a Isso mulher não queima o vai... filme dele, não. Mas aí a mulher vai com as amigas, o papel da mulher. Ué, como assim? Fulana casada num bar? Aqui no bar. Qual a diferença? O que Aham. mudou? Só o fato de eu ser mulher, porque o restante é tudo As igual. pessoas esquecem que nem todos são iguais e que existe aí respeito, né? Respeita as diferenças. Eu acho né? que é o que você que vai dar, né? O respeito de você estar. E outra, Seja isso- sozinha num bar, que era uma coisa que minha mãe sempre falava. Não, porque como assim? E o mais interessante que a minha mãe tá sempre na jogada, vocês já repararam, né? Minha mãe tá sempre Nós na precisamos jogada. fazer uma menção. Sua mãe, tá? Não, minha mãe tá sempre na jogada. A minha mãe, ela pulava carnaval com as amigas dela e meu pai ficava em casa tomando conta da gente. Olha, tá vendo? Ela já era uma revolucionária, Sabe? tá vendo? E eu A gente não puxei- precisa se rotular, não. não, A gente Eu é já na não prática. tenho esse exemplo em casa. Sabe? Minha mãe sempre foi. Meus pais sempre Não, foram minha mãe mudados. pulava às 3, 4 noites. Meu pai ficava em casa tomando conta da gente. Muitas vezes minha mãe viajava pro Rio, meu pai ficava tomando conta Agora da gente. eu acho muito, muito interessante assim. Porque o povo fala porque eles não têm o que fazer da vida, né? Porque eu acho que falar de vida alheia é falta de serviço, eu penso assim, em particular. Porque se você tem esse acordo com seu marido, ótimo, né? E isso é um problema A gente não seu faz os com combinados ele, com a criança. né? Porque Existem igual, combinados na na casa da relação. Simone era essa a relação do pai e da mãe. Na minha casa não era assim, mas os dois estavam sempre juntos em todo lugar. Sim. E se tá tudo bem pra eles assim, qual o problema também? Né? Mas isso aí que vocês pontuaram, olha só. É uma coisa que eu sempre acho que essa questão dos combinados numa relação é fundamental. Sim, É. também acho. Porque quando você tem diálogo e clareza E do que, respeito. e respeito, não, respeito eu não vou nem falar, né? né, Que é o você- mínimo, né? É. E parceria, né? Companheirismo. Sim. Então, assim, eu confesso pra vocês que o fato de eu levar isso pro meu marido, até a maneira como eu levo isso pra ele, é uma maneira muito Respeitoso. respeitosa e que, ao mesmo tempo, eu também me imponho, amiga. Não é só respeito, não. Eu entendo. Porque ou eu me imponho, ou o negócio é diferente, gente. Sim. E assim, o meu marido contribui demais, porque ele é uma pessoa que vem de uma criação que você conhece os pais, você vai entender por que ele também é receptivo. Mas assim, ainda assim, ele é homem. Uhum. Então tem muita coisa enraigada no sangue, Uhum. entende? Sim. Então tem hora que eu tenho que abrir um parênteses com ele e nós dois temos que fazer uma reflexão. Aí a gente reflete e ele entende. Ou ele fica comigo assim, ou então ele pode pastar. Porque não tem condição, eu não vou abrir mão de ser dessa maneira, do jeito que eu acredito que é o mínimo, né? E tô a cada dia descobrindo algo novo. Então, assim, isso é muito claro pra mim e pra ele. Nós temos esse combinado. Isso é muito bom. Tá insatisfeito, tá infeliz, não quer esse tipo de mulher. Tem hora que eu falo pra ele. Eu tô achando que a mulher que você quer não tá aqui. Porque Eu não incomoda. sou essa pessoa. A mulher que é muito... Você lembra disso? Você Não é- casou não com é- Michelle Leves. Não é nem questão da mulher ser muito. A mulher que tem essa postura, né? Ela é firme numa relação, isso incomoda o homem. Isso incomoda a Na sociedade. verdade, eu vejo que meu marido ele É. casou comigo porque eu sou assim. Porque se não fosse, minha querida, a gente não Já tava te junto mais, tava não. junto. Então eu acredito até que o dia que eu não for desse jeito, ele Ele já não vai- vê mais brilho em mim. Uhum. Ele nem quer mais. Fala assim, não, Eu tenho Michelle certeza. agora já ficou submissa. Já é outra pessoa. Já não é aquela com qual eu Não. me apaixonei. Então tem muito isso também. A gente também tem que sentir esse feeling no relacionamento, né? Tem, sim. É muito engraçado, né? Eu começo Mas casa tá dali divertido. Deixa eu só começo puxar a o rir. gancho com relação a Claro. essa questão da minha mãe. Claro. Porque quando eu era criança, né, ela fazia isso. Mas depois que eu fiquei adulta, ela já me cortava. Porque eu sempre fui a mais saída de casa. E ela falava assim, mas como assim você vai sair sozinha pra fazer... Eu falei, ué, mas vou... Olha que interessante, ela era o exemplo e assim. Justo! E te reprimia. Isso! Aí Tipo, nós tivemos faça- os atritos. Faça o que eu Aí digo, eu não o que eu Mas, faço. mãe, mas quando eu era mais nova, a senhora... Não, mas eu sou eu. Eu falei assim, mas qual que é a diferença? Eu Eu também sou quero sua um pouco desse Não, néctar. eu gosto dessa aventura que a senhora teve. Quero A experimentar diferença também. vai ser sempre que
você sabe o que você tá fazendo, mas não o que o outro tá fazendo. Essa vai ser sempre E assim, eu sempre fui muito medrosa de muita coisa, né? Porque minha mãe falava assim, olha, eu aceito tudo, mas não traga um diploma pra casa. O tal do diploma... Ai, meu Deus, engravidar. Nossa Senhora! O diálogo é esse, né? Nossa! Minha filha, é muito bom, mas se engravidar a porta da rua. Não tem isso. Não Nossa, tem eu isso. vivi, falei eu assim, fui meu educada Deus, nesse medo aí. Não, e eu tava falando desse negócio dos meus pais, que eles estavam sempre juntos, mas existia um machismo, sabe? Um machismo por parte do meu pai e um receio. Não vou falar medo, porque eu acho essa palavra tão pesada, mas um certo por parte da minha mãe, sabe? Se eu fizer isso sem seu pai, ele vinga. Meu pai é muito vingativo. Olha. Eu acho que ele não vai ver essa live, não. Se ele ver, eu tô lascada, que ele vai vingar. Mas hoje isso já não me incomoda mais, não, já incomodou. Você vê que nós somos criados assim. Eu lembro que às vezes eu chamava assim, mãe, vamos tomar um café aqui? Está. E ela sempre sempre esquivava até o dia que ela fosse minha filha. Seu pai é vingativo. Tá? Hoje já não tem mais disso. Interessante. Sabe? Mesmo porque meu pai teve que lidar com 4 mulheres, né? E 3 dessas mulheres, que são as filhas dele, daquelas assim que a gente tinha que colocar ele contra a parede. Então, assim, ele falou assim, eu não tenho escapatória. Ou eu mudo, né? Sempre com a lei é dele, né? As regras são dele, isso. E ele não tá errado, né? Ele sempre fala pra gente, quando tiver 90 anos, se estiver dentro da minha casa, as regras são minhas e é assim até hoje. E também é respeito, os né? incomodados que saem de casa, sim. né? Com certeza. Eu concordo. Mas ele respeita muito a gente também, as nossas opiniões, e ele acaba ficando, não, eu não posso fazer isso por causa das minhas filhas, eu não posso ser assim por causa das minhas filhas, sabe? Eu acho muito interessante também. Por parte dele como homem, né? Mas ele não vive nesse lar à toa, né? Não. Ele foi de propósito, ele teve uma esposa e 3 mulheres ainda. Três filhas. Ele fala que ele tem alergia a homem. Olha! O meu pai também precisou, né? Porque também são 3 filhas e mais a minha mãe, né? Que é ex dele já. Mas assim, o que meu pai evoluiu com as filhas, eu fico impressionada. São gerações diferentes. Não, e meu pai né? hoje, ele respeita a gente do jeito que a gente é. Mesmo que com a minha mãe, ele não tinha esse respeito. Ele precisou aprender para conviver com a gente e não afastar a gente dele. Porque isso todo mundo tem que pensar. Isso todo mundo tem que pensar. Uma hora a gente fica mais velho e você vai se sentir mais sozinho. Sabe? Verdade. Tem que pensar essas coisas. Foi fazer uma tatuagem outro dia, né? E ele tem pavor de tatuagem, né? E aí a mais velha, ele falou assim, o que sua irmã foi fazer? Perguntou para minha irmã mais velha assim, pai, ela foi fazer uma tatuagem. Pelo amor de... Não, e agora o senhor não vai falar nada, porque enquanto ela morava dentro da sua casa, o senhor não deixava fazer. Agora ela não mora lá mais, ela é dona da vida dela. Pronto. Nossa, adorei, porque eu lembrei de uma coisa, né? Eu lembro direitinho, acho que eu comentei isso numa live também, o tanto meu pai dizia não. E o não do meu pai, um belo dia eu percebi que o não do meu pai era referente a dinheiro. Então, tudo que ele não me deixava fazer tinha a ver com dinheiro. Então, ele falava não. E meu pai não tinha argumento, era não, ponto. Não. Ok, e nisso, isso mexeu muito comigo, durante muito tempo, precisei trabalhar muito isso, mas assim, no dia que eu pesquei a mensagem, que era por causa de dinheiro, eu comecei a trabalhar. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar e ter meu dinheiro, gente, eu fiz de tudo e mais um pouco. Brenda me acompanhou, desde novinha. Trabalho desde os 17 anos, nunca mais parei. E assim foi. Gente, liberdade. Da hora que eu entendi que o não do meu pai ia sumir da minha vida e eu ia poder fazer as coisas, até visitar um namorado que eu tinha que viajar lá para outro lado do planeta, eu falava, então eu posso ir, né? Porque eu vou juntar meu dinheiro para pagar a passagem. Ele, então vai. Entendeu? Era por aí. Não, lá em casa meu pai ele não restringia, não. Ele conversa com a sua mãe. Vamos voltar aqui para o nosso tempo, para a gente não dispersar, não. Porque nossos papos sempre rendem, né? Sim. E para você, Simone? Como é que é o espaço da mulher na sua vida? Então, o espaço da mulher na minha vida é praticamente um pouco parecido com o seu, sabe, Michele? Hoje, por eu ser casada, eu consigo, na verdade, me impor um pouco, porque, como eu já falei, meu marido é um pouco machista
Eu espero que ele também não veja, mas provavelmente vai ver. Né? Gente, nós estamos falando de seres humanos, né? Então, são pessoas são que... relações abertas. E vou até, como diz a nossa amiga Michelle, vou abrir um parênteses aqui, né? Porque Super parênteses. ele fala assim, mas você tem certeza que você vai gravar? Você pode ficar lá na porta, lá, né, esperando. Vai ser até bom, como diz você, né? Mas é machismo ou ciúme, né? Então, são as duas coisas. Como eu já falei, ele foi criado com a mãe que dava as regras. Ah, tá. Então, ele entende que eu não... Tem que medo de acontecer a mesma coisa. Porque ele sempre reclama que o pai dele era um coitado, né? Porque a mãe que mandava. Então, acho que ele tem esse medo. E eu sempre fui uma pessoa muito... como que eu posso falar? Independente. Nós vamos continuar com você falando daqui a pouquinho, no próximo bloco. Ó, rendeu esse. Estamos de volta e agora a Simone vai continuar falando pra gente Então, as questões dela. como eu estava falando, né, o meu marido, ele acaba sentindo um pouco de receio, né, como você questionou, se é ciúmes ou machismo. Eu não sei, é a questão da criação dele, né? Desde quando a gente se conheceu, ele sempre me viu uma mulher muito independente. Eu nunca precisei do dinheiro dele para nada, eu sempre trabalhei. Então, nós estamos aí hoje há 18 anos juntos e as coisas vão, mas eu tenho que me impor em determinadas coisas. Às vezes ele quer falar assim, não, eu sou homem, você é mulher. Eu posso fazer isso, mas você não... Ah, mas e como que vai ser? Ele tem as reuniões toda sexta-feira. Aí vem a situação de sair com uma amiga numa sexta-feira. Ah, mas como que vai sair? Eu vou sair, eu vou pra reunião e você vai sair. Quem vai ficar com os cachorros? Não tenho filho, mas tem os cachorros. A desculpa é o cachorro. A desculpa é o cachorro. Aí eu falei assim, o homem é tão besta, em vez dele conversar. Ô, gente, com todo respeito que eu tô falando isso aqui, muita amorosidade. Sim, mas assim, o que custa ele falar, né? Poxa. Olha, Simone, nossa, só me deixar na sexta-feira à noite. Mas não, tudo mas bem, né? Ele vai estar com outro compromisso. Outro compromisso. Nem tem muito... Mas ele fica enciumado, né? Porque ele queria assim, se é pra sair, que saia comigo. Mas aí também ficar em casa? Não vou ficar. Não é questão, não vou ficar em casa. Se hoje eu tenho a oportunidade de sair... Um compromisso que nem sempre existe, né? É uma coisa esporádica, por que não? Esporádico. Alguns compromissos ele pode te acompanhar? Sim, pode. E não vai também? Não vai. Ah, tá. Vai. Mas a gente não é aquele casal de, tá no meio de amigos, ele tá ali comigo. Não, ele vai conversar com outras pessoas, eu vou conversar com outras pessoas. Lógico que ele fica assim, né? Ó. Aí eu também fico, ó. Entendeu? Mas é muito tranquilo. Eu já fui muito. Mas eu já fui muito ciumenta também. Ele não tá mas querendo olha, tomar consciência de que ele já Mas tá olha, dominado, esse jogo aí do homem e da mulher, isso é o jogo de poder. E isso aí é natural nosso, assim, acontece. Não que a gente não possa agir diferente. Sim. Mas que é fato. E ele fala assim, meu bem, parece que quanto mais os anos passam, mais nova você fica. Não adianta, né? Hoje eu Ih, meu bem, tô bem? Tô um mulherão? Ele, não, você parece uma menininha. Eu falei assim, nossa, mas eu não quero ficar parecendo menininha, eu quero parecer um mulherão. Ele falou assim, não, mas não vai ter jeito. Então eu vejo que ele tem esse encantamento. Ele me respeita. Que bom, né, gente? Que bom. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata, realmente. Eu tive 3 relacionamentos na minha vida. E assim, esse relacionamento que eu tenho com o Marco, ele é muito bom. Que bom. Nós somos amigos, somos companheiros, somos cúmplices, né? E eu acho que é isso que tem que haver num casal.
o respeito dentro de casa, né? Principalmente quando não tem filhos. Hoje mesmo, na hora do café, eu tava vendo assim, poxa vida, a gente só tá com 4 cachorros. E daqui a pouco já vai estar 3, 2, 1. Dá uma coisa ruim, né? Michele, por ser mãe, eu não sei quando seus filhos crescerem, a gente- Menina, Eu vamos eu- falar vai uma coisa que ser. você tá preocupado, porque eu acho que dá tanto trabalho, você tá preocupado que você só Mas tá com... olha pra você ver, Cássia, mas é uma situação que a gente já não viaja há tanto tempo. Pois é. Que a gente fica assim, não, como é que vai ser? A gente vai ficar meio perdido. Não vai não, aí você vai Sabe? aproveitar de outra forma. Você vai a ver sua outra vida. perspectiva. Você vai ter a oportunidade de viajar, de Sim, descansar, sim. de conhecer lugares novos, pessoas novas. Mas assim, de curtir a relação. De um isso jeito diferente, né? Com certeza. Com mais liberdade. Aproveita essa oportunidade. Você pode te dar uma dicasinha? Nossa, por favor. Eu vou aproveitar. Mas É. em relação a homens, meu pai sempre foi muito tranquilo de lidar com ele. Ele sempre jogava, né, a bomba pra minha mãe. E eu sempre enfrentava a minha mãe, porque eu lembrava do que ela fazia quando eu era mais nova. Ah, eu quero viajar. Fala com seu pai. Pai, eu quero viajar. Só teve uma vez que meu pai falou assim, não. Foi a primeira vez e única vez que eu ouvi não do meu pai. Quando eu quis ir pro show da Madonna, ele falou assim, não, você não vai. Eu falei assim, nossa, mas eu vou demais. Aí eu falei na hora, eu vou demais. Ele falou, fala com sua mãe. Eu falei, eu já falei. Ela falou, pode. Eu falei assim, então. Esse não só pertence a você, a mim não. Aí foi, entendeu? Mas Agora sempre não. foi muito tranquilo. Mas Mas você percebe? É a gente garimpando o nosso espaço. sim. Eu acredito que e é isso que a gente tem que ter atenção. A gente começa na nossa casa. Sim. É no nosso lar, com os E nossos tentando pais. mostrar pra eles, né, um lado que eles também estão aprendendo a ser pais junto conosco, tendo Lógico. filhos, né? Sim. Porque eu lembro que minha irmã vencia no cansaço, gente. Não. Por que não? Por que não? Mas o que eu fiz? Por que eu não posso? Não, porque não é uma resposta. Até eles entrarem num acordo. Não acorda. É interessante porque tem tantas pessoas que às vezes vêm, somente mulheres, né, no caso, querendo trabalhar essa questão da oratória, de falar em público, falar oral, né, a comunicação oral. E é incrível como que elas não percebem que o fato é que elas precisam exercitar isso dentro de casa em primeiro lugar. O ter fato a de voz ter voz. E aí tem um em filme, casa. gente, que vocês precisam assistir. É o filme do Walt Disney e eles gravaram o filme do desenho Aladdin. O desenho do Aladdin é muito antigo, mas o filme é super atual. E aí o que a Disney está fazendo? A figura feminina, ela mudou muito o lugar Sim. dela nos filmes Sim. e nos desenhos atuais. No filme do Aladdin, a Jasmine, que é a princesa, pela cultura do reino, ela não pode estar no trono, ela tem que casar para que o marido seja o sultão. Não existe a mulher sultão. E aí, ela reivindica isso para o pai. Pai, eu conheço o nosso reino. Não, eles não chamam de reino, né? De outra maneira. Mas eu conheço o nosso povo melhor do que ninguém. Eu fico muito arrepiada. E aí, num determinado momento, que ela se vê totalmente podada, totalmente reprimida pelos homens, ela canta, gente. E aí é uma música que ela fala, ninguém me cala. É o refrão. E é lindo demais da conta. E aí o pai mas eu resolve acho ouvi-la. Muito bom você ter É falado Mas eu sobre acho que é isso que acontece nós mulheres. A gente está sempre procurando mostrar a nossa voz. Pra gente se impor e se posicionar. Autoafirmação, né? É o nosso lugar. Muito bom você ter falado sobre isso, porque eu queria falar sobre o empoderamento feminino, sabe? Porque muito se fala sobre a igualdade de gênero, né? Dar o mesmo lugar para o homem e para a mulher, mas a gente vê muito pouco disso, né? Sim. E esse exemplo que você acabou de dar empoderamento. foi uma luta pelo Sim, lugar Pelo dela, lugar né? dela, para ela ser ouvida. E eu acredito muito que nós estamos hoje, por isso que eu acredito que não é mais uma luta, Não. e sim um posicionamento. Posicionamento. Porque- A afirmação do nosso posicionamento. Porque a luta aconteceu. E agora a gente precisa cravar. O cravar que eu falo seria essa coisa de levantar a bandeira. A bandeira tá E ali. nos mantermos firmes ali. Firmes, que eu acho que também é outro desafio, né? Com certeza. Porque só vir aqui falar, né, criar um programa desse, Sim. que esse programa aqui é empoderamento feminino. Sim. Purinho. Purinho. Esse
programa, ele é uma forma da gente ter voz. Sim, e trazer Né? a voz de vocês para Exato. Empoderar as pessoas. Nós e quem tá do vocês outro que estão lado. assistindo. Na verdade, nem não só empoderar as outras mulheres, mas dar voz para essas outras mulheres. Sim. Despertá-las. Uhum. Né? Porque a partir do momento que você, do outro lado, se desperta desperta. para essas questões, Nossa. nós estamos todas vibrando na mesma Com energia, certeza. né? De continuar perpetuando isso para que a gente chegue um momento em que se torne mais leve. Se torne mais. Isso eu acredito. Sim. Cada vez está mais leve, né? Não é à toa que nós temos hoje um canal, né? E o nosso programa não é o único. Não. Quantos outros programas a gente... Sim. Eu não estou contando Hoje- a Walt Disney, que precisou se adequar. Isso é um Mas movimento, já gente. hoje o movimento em si, ele está muito forte. O movimento de empoderamento, todas as profissões que são destinadas, vamos colocar assim, estão com mulheres na frente, o que elas trazem? O empoderamento, a autoestima, a valorização de ser, não de ter, de ser alguém, de não ficar escondida atrás de ninguém. Você não é, essa é a esposa do Marco Aurélio. Não, essa é a Simone, esposa do Marco Aurélio. Porque antes a gente era denominada assim. Era a senhora, gente, É. senhora Sobrenome do marido. Não há Olha, isso mas ainda mais. tem muita coisa, né? Por exemplo, Mas são- quando foram você tem costumes, filho, né? sim, Foram tradições. tradições. Por isso difícil que de serem acaba sendo, quebradas, cada né? dia a gente vai buscando alguma coisa para conquistar. Perfeito. Por Difícil. exemplo, olha, eu sei que isso vai incomodar muita gente aí do outro lado. E vocês também. Mas, por exemplo, na hora de escolher o nome dos filhos, os sobrenomes, por que o nome do meu marido tem que vir por último? Porque é o dele que vai perpetuar. O meu não vai, não. É. O meu sobrenome, por quê? É. Menina, levei isso um dia na casa da minha sogra. Mas Todo é- mundo olhou mas estranho pra olha, mim. mas olha que engraçado. Ninguém nunca, eu acho, A que nem minha parou mãe- pra pensar. Mas Sei lá. foi a minha mãe que falou, isso não é assim. Meu pai queria colocar... Meu pai chama Luiz Henrique de Castro Silva. E meu pai queria colocar Castro na gente. E a minha mãe falou assim, não, o sobrenome é o dela, que era Queiroz Silva. primeiro, Ah, tá. e o Silva dele. A minha mãe que veio com essa história, tá vendo? Olha, mas por pra causa você ver, de... sua mãe, Mas por causa de tradição. tradição. E a gente... Olha, mas tá e a vendo? minha Dificilmente você vai ter só o da mãe. O meu irmão caçula tem da minha mãe e do meu pai. Gente, É o único. E hoje não Eu tem ainda nada falo. disso mais. É o Você único pode, você filho. pode pôr até Não, Não, sushi novo você que você não pode tem. pôr o que você quiser. Você não pode... A questão não é essa. A Sim. questão é que se eu não coloco do meu marido, a família vai ficar toda de cara virada pra mim. A família dele. Sim. E eu acho mais que justo colocar. Só que por que então o dele tem que vir? Por último. Por quê? Não sei. E por que você Não, acha mas que é eu não tradição troquei meu nome mesmo. quando eu casei? Por que eu não vou trocar? Uai, eu sou Michele Gomes Leles. Eu quero o sobrenome da minha mãe e do meu pai. As pessoas me conhecem mais como Michele Leles por uma questão. Foi falando, mas por quê? É do meu pai, né, gente? E a gente mora numa cidade onde a família do meu pai é mais próxima. Não, mas o Tá meu, por tudo exemplo, ficou da minha mãe. Agora, meus filhos são Bianca Leles e Enzo Leles. Nossa, mãe. Ah, já é, tá? polêmica. Uma pessoa só. Ela é Nossa. polêmica. ela Mas o meu gosta. marido fica caladinho. A Ela gente mora em gosta. Viçosa. Se morasse na cidade dele, mas mora aqui. Uai, referência. Vamos seguir a tradição? Vamos seguir a tradição. Nessa hora. É, ficou nessa bem. hora, beijo no ombro, Lelis. Nessa Pronto. hora. Mas olha só, Ficou tá vendo como bem. é que nós mulheres nós temos força? Eu tinha um amigo que Uai, era mas também gay. se a gente não se impõe, não adianta não, colega. Mas sabe que Você continua seguindo tradição machista. Sim. É porque a tradição é machista. É, a nossa sociedade é. Tá. E vai, Ela favorece o eu homem. acredito que vai continuar sempre. Por isso que nós mulheres vamos sempre continuar nesse movimento Movimento. de darmos voz Isso. àquilo que a gente sente. Não Gente, adianta. Nosso tempo já tá acabando. Esse assunto. Vai rever vários muitas outros. É vezes. assunto pra gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre. E o Sagrado Feminino, ele tem várias vertentes. A gente pode falar sobre várias questões dentro desse tema. Mas eu quero deixar aqui para vocês o próximo tema, que vai ser também delicioso da gente conversar, que é sobre empreendedorismo. Não perca o próximo programa. Beijos, até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Obrigada.